Bem, aos irmãos, desejo a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe com muito entendimento, para que nós possamos, nesses breves momentos, aprendermos com o Espírito Santo. Muito bem, irmãos. Ultimamente, no nosso país, está se disseminando muita confusão no que diz respeito ao Evangelho da Graça. E nessas pequenas ministrações, nós vamos procurar deixar muito claro o que é lei e o que é graça. Jesus ensinou no Evangelho que o povo perece por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, e deixou muito claro que muitos que os seguem, muitos de dentro da igreja, estão o adorando em vão, porque seguem preceitos de homem e não de Deus. E vamos fazer algumas explicações básicas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas nem tudo que tem na Bíblia é para ser seguido, principalmente no que diz respeito ao Antigo Testamento. Ou será que alguém que tem um filho rebelde vai entregar seu filho para ser apedrejado em praça pública? Então vejamos, de Gênesis a Malaquias, a Bíblia trata do pacto de Deus com o povo escolhido, os israelitas, os judeus. Deus fez um pacto com eles e fez promessas no caso do povo cumprir as ordenanças e mandamentos. Que ordenanças, que mandamentos são esses? Fundamentalmente, as leis. Se cumprirem as leis, Deus ia dar o melhor dessa terra, fez com que os judeus sobrepujassem os inimigos, prometeu que ninguém seria cauda, seria sempre cabeça, comer o melhor dessa terra, que os pastos sempre estariam cheios, os celeiros cheios. Promessas para essa vida, porque o povo precisava de terra, de alimento. E a condição para receber essa prosperidade? Cumprir leis e mandamentos. E aí há uma grande confusão que está se disseminando. Se coloca promessas do Antigo Testamento como se elas tivessem validade na nova aliança mediante a graça do Senhor. Ora, de Mateus a Apocalipse, trata da nova aliança, do Evangelho da Graça. Tem promessas? Tem, mas para a vida eterna. Ninguém acha na nova aliança promessas de riqueza, de bens materiais, de acúmulo de bens materiais. Muito pelo contrário. Jesus sempre ensinou do perigo da riqueza. Não que a riqueza seja pecado, como a pobreza também não é pecado. E hoje se ensina que se você é pobre é porque você não está abençoado, você está em pecado, trazendo um peso, uma carga muito grande para os cristãos. Então nós temos que entender o seguinte: você quer receber bênçãos materiais, tem que cumprir a lei. Você quer receber bênçãos espirituais para a vida eterna, você está no Evangelho da Graça. O que não pode é você puxar a bênção material e achar que ela vai ser concretizada mediante a fé. Não é assim. Não foi isso que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que nos daria alimento, vestimenta e abrigo, se nós buscarmos inicialmente o reino de Deus e a sua justiça. E hoje se prega uma revolta contra isso, como se você tivesse o necessário fosse errado. A palavra nos ensina que se você tiver alimento, vestimenta e abrigo, você se dê por contente, porque isso agrada a Deus. Essa revolta que eles estão pregando não é bíblica, de jeito nenhum. Então, voltando ao tema, lei são 613.
promessas para essa vida. Tanto que no Antigo Testamento não se fala em vida eterna. Jesus Cristo, a nova aliança, nasceu sobre a lei, cumpriu toda a lei e aboliu a lei. E agora estão com uma tentativa de puxar as pessoas para voltarem a cumprir algumas leis. Você vê que tem congregações preservando o Shabat, incitando o pessoal a cumprir as festas judaicas, a puxarem algumas leis e colocam isso como se fosse fidelidade a Deus, o que não é. No início, a igreja primitiva já sofria dessa tentativa de burlar, de colocar um outro evangelho baseado em ordenanças, ou seja, anulando a cruz de Cristo. Irmãos, isso é a verdade, não precisa crer no que eu estou falando. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele gosta que as pessoas busquem na palavra, como os crentes de Bereia, que eram considerados mais excelentes, porque tudo que se falava, eles iam para a palavra. Então, vejam na palavra se existe alguma promessa de bens materiais na nova aliança, de Mateus a Apocalipse. E veja se existe promessas para a vida eterna na antiga aliança. Não tem. Existem trechos, pequenos versículos, que as pessoas deduzem que se trata de bens materiais. Mas se você vê o versículo todo, o Senhor está ensinando que nós devemos compartilhar, que nós devemos ajudar e não acumular. Bem, por hoje eu agradeço a atenção e no nosso próximo encontro nós vamos abordar outro tema segundo o Evangelho da Graça. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.